Olá, nós somos alunos do quinto período tarde do curso de Direito da Unifacema e nós vamos falar um pouco sobre os crimes eleitorais. Alguns deles são cometidos no dia da eleição e outros são cometidos no curso eleitoral. O meu nome é Zilka. Meu nome é Guilherme. Meu nome é João Vitor. Meu nome é Geísia. Meu nome é Vitória. Então, pessoal, a natureza jurídica dos crimes eleitorais, ela não emana apenas da codificação eleitoral, ela também vem do Código Penal. E também, pela própria natureza dos crimes eleitorais, eles afetam diretamente a representatividade do povo e as estruturas básicas da organização político-democrática. Alguns doutrinadores, eles defendem que os crimes eleitorais, eles são crimes comuns, não políticos. No entanto, tem doutrinador que defende que se trata de crime especial, porque eles fundamentam essa premissa nessa coisa de que os crimes eleitorais são crimes especiais, porque assim como nos crimes militares, os crimes eleitorais, eles não se encontram na codificação penal e na processual, somente nelas. Elas também têm as suas particularidades, têm uma codificação especial própria. Então, a gente já pode observar que há uma controvérsia em relação a essa classificação. Bom, dando continuidade a essa sequência desse trabalho, que são os crimes cometidos no dia da eleição, eu irei tratar aqui brevemente sobre a divulgação de propaganda e a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet. Lembrando que esses são dois dispositivos que estão elencados lá na lei das eleições, que é a Lei 9.504 de 1997, e os artigos que estão dispostos aqui, os dois tópicos que eu citei, eles estão lá no artigo 39, o parágrafo é o 5º, inciso 3 e 4. Bom, de um modo geral, a propaganda política, ela consiste em todas as formas de realização de meios publicitários que têm por objetivo conquistar simpatizantes em um conjunto de ideais de um partido e garantir votos. Na divulgação de propaganda que ocorre no dia da eleição, existe alguns elementos que são vedados e outros que são permitidos. O que fica permitido o indivíduo realizar no dia da eleição? As disposições da lei, elas admitem que o eleitor ou o candidato, ele faça a sua propaganda de modo silencioso, de modo silente. De que forma? Você pode utilizar um adesivo aqui na camisa, ou você pode usar um broche, uma bandeira, desde que você não se aglomere com outros eleitores daquele mesmo partido, ou aborde outros eleitores de modo a influenciá-los de alguma maneira. Então, e no que diz respeito à publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, eu vou traçar agora alguns comentários sobre esse tópico. O impulsionamento de conteúdos, ele consiste no patrocínio de conteúdos, ou seja, as publicações que são divulgadas em uma maior intensidade, que essas publicações, elas são pagas e que têm por objetivo alcançar o maior número de pessoas. Elas têm uma maior visibilidade, um maior número de eleitores. E dessa forma que essas publicações, elas atingem, essas publicações patrocinadas, que são pagas, que atingem o maior número de eleitores, elas são vedadas no dia do pleito eleitoral, no dia D, no dia da votação, elas estão vedadas, sendo que aquelas que já foram publicadas anteriormente, ou seja, nos dias antecedentes à eleição, elas continuam sendo permitidas. Agora, no dia específico da eleição, fica vedado para os blogs ou os sítios dos candidatos, fica proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral.
E agora nós iremos dar sequência. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os crimes boca de urna e a regimentação de eleitores. Também vou falar um pouquinho sobre a publicidade, como o Guilherme falou. Vale lembrar que o prazo para o funcionamento da publicidade é de 48 horas a 24 horas antes das eleições, ou seja, qualquer tipo de publicidade, tanto pelo rádio, pelas mídias digitais, qualquer outro veículo informacional, fica limitado depois desse tempo. Também vale lembrar que, dependendo da situação dos eleitores, você tem também um limite de controle dessa demonstração de que você quer votar em determinada pessoa. Como o Guilherme falou, você pode fazer uma demonstração silenciosa. Recentemente, nas últimas eleições, foi permitido também o uso de camisas referentes a determinados partidos ou legiões partidárias. Só que a gente viu isso saindo de forma muito errada, muitas vezes com mensagem de ódio ou até mesmo muito mal utilizado, tanto por muitas vezes por desconhecimento da pessoa sobre do que é correto legalmente, quanto outras questões. Vale lembrar que boca de urna está previsto da mesma forma que o que citado em LER, na Lei das Eleições, no artigo 39, parágrafo 5º, só que incisos 1º e 2º. Tanto quanto os crimes previamente citados pelo meu colega, quanto os crimes que eu estou citando agora, eles têm a mesma pena, que é de 6 meses a 1 ano, podendo ser substituído por trabalhos prestados a comunidades e multa de 5 a 15 mil reais. Essa multa ela é reajustada pelo preço da inflação no tempo em que ela for, no tempo do crime, no caso, no tempo que ocorrer a infração. Também é importante abordar o caso, por exemplo, de panfletagem em massa, ocorrida no dia da eleição. Por exemplo, santinhos, muito comuns em cidades pequenas, em eleições municipais, quando você vai no seu votar, encontrar diversos santinhos jogados pelas ruas. Dependendo da situação e da gravidade da dispersão desses santinhos, isso pode sim pode ser tido como um crime eleitoral, mas isso também vai depender da situação. Quanto à questão de divulgação de material pela internet, vale lembrar que ele deve ser feito de forma regulamentada, ele não pode ser feito de forma arbitrária. Isso é importante citar, no caso, as questões das fake news, que são muito comuns, principalmente em aplicativos informacionais, WhatsApp e mensageiros de uma forma geral. É importante dizer que, nessas situações, a lei se encontra muito omissa, de certa forma, porque ela tenta regulamentar através de sistemas de cadastro, mas isso funciona mais em medidas mais antigas, de certa forma, blogs, e-mails, e não dialoga com a população atual e o uso desses novos sistemas como a principal forma de divulgação dessas ideias. Agora você pode dar seguimento. E falando sobre crimes eleitorais, acredito que não devemos deixar de citar o transporte ilegal de eleitores, visto que sempre acontece esse tipo de crime no dia das eleições. Essa conduta irregular se caracteriza por fazer transporte de eleitores não autorizados previamente pela Justiça Eleitoral, tanto da zona rural quanto da zona urbana, desde o dia anterior ou posterior à eleição. Ele está previsto no artigo 5º da Lei 6.091/1974 e artigo 302 do Código Eleitoral, e possui a pena de reclusão de 4 anos a 6 anos de multa. Ainda no que se refere aos crimes eleitorais, é importante ainda falar sobre o fornecimento ilegal de alimentação. O fornecimento gratuito de alimentação aos eleitores, tanto na zona rural quanto na zona urbana, no dia da eleição, é crime, porque somente a Justiça Eleitoral pode, quando necessário, em face de absoluta carência de recursos de eleitores na zona rural, fornecer-lhes refeição, até mesmo para poder respeitar a impossibilidade de fazer aglomeração no local da eleição. A Justiça Eleitoral também pode fornecer refeição gratuita no dia das eleições aos mesários e colaboradores convocados para auxiliar na realização das eleições.
Falando agora de corrupção eleitoral, a corrupção eleitoral ela é um crime que está previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, que é a Lei 4.737. Nesse artigo, ele já define a corrupção eleitoral como dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem. Para quê? Para obter ou dar o voto ou para conseguir ou prometer a abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Então, a gente pode observar que o sujeito ativo desse tipo penal, eleitoral, ele detém algumas peculiaridades ante as diversas condutas que são tipificadas, né? A gente viu que tem vários verbos nesse artigo. A primeira forma de cometer esse ilícito é dar, oferecer e prometer qualquer vantagem para obtenção de voto. Estas condutas elas são comumente praticadas pelos candidatos e seus cabos eleitorais. Todavia, conforme precede o Tribunal Superior Eleitoral, ele fala o seguinte: as condutas de solicitar e receber são exclusivas dos eleitores. Eis que somente estes podem ter o direito ao voto, de modo que podem ilicitamente negociá-lo. Então, é só quem detém o direito ao voto que pode ser o sujeito ativo nesse crime, até porque se a pessoa não tem o direito ao voto, ela não tem o que negociar, não é mesmo? Essa lei são considerados culpados tanto aquele que compra o voto quanto aquele que o vende, como a gente já falou antes. No caso, aquele que compra é acusado de corrupção ativa e aquele que vende é acusado de corrupção passiva. A punição prevista para a lei neste crime é de 4 anos de prisão e o pagamento de multa também. Então, o sujeito passivo, por sua vez, ele é o Estado e toda a coletividade, não é? Até porque isso afeta, como falei na introdução, toda a estrutura democrática e política da nossa sociedade. Então, pessoal, é isso. O nosso resumo dos crimes eleitorais fica por aqui. Eu espero que você que esteja assistindo tenha gostado. E é isso. Tchau.